Semana passada, o pastor Fernando iniciou uma série de mensagens falando sobre vida que segue. E essa mensagem, ela tem falado de uma maneira muito especial aos nossos corações já faz um tempo. E hoje eu vou dar sequência a essa série tão especial, falando sobre como nós devemos viver a nossa vida. Vida que segue. E sabe, se existe algo que machuca bastante o nosso coração, bastante mesmo, é quando nós nos frustramos com algo. Eu tenho certeza que você já teve pelo menos uma experiência de frustração. O que é a frustração? É quando você tem uma expectativa muito grande em algo, quando você coloca muita esperança, uma expectativa muito positiva em alguma coisa, e essa expectativa positiva, ela se transforma num resultado negativo. Isso acontece bastante na nossa vida. E o que acontece é que muitas vezes, quando nós passamos por situações em que nos frustramos, o nosso coração ele fica tão machucado, ele fica tão doído, que nós passamos a deixar espaço no nosso coração para que nosso coração seja tomado pelo pessimismo, pela falta de esperança, pela falta de sonhos, pela falta de projetos. Afinal, dependendo do nível de frustração que você tem com alguma pessoa ou com alguma situação, você pode ficar tão machucado ao ponto de não querer mais passar por aquela experiência. Só a pessoa que já teve pelo menos uma frustração forte na vida sabe o quanto isso machuca o seu coração. E como depois de uma experiência como essa, você não quer mais viver a mesma coisa. Muitos se fecham, muitos decidem não deixar a vida continuar, muitos ficam presos nessa frustração, ao ponto de viver um sofrimento muito grande, um sofrimento que trava a vida dessa pessoa. E ao travar a vida dessa pessoa, trava a maneira como ela se relaciona com as outras pessoas. Ela não quer mais se relacionar porque ela teve uma frustração no passado. Trava a maneira como ela lida com a família dela, porque ela teve uma frustração no passado, então eu não quero mais enfrentar o meu relacionamento com os meus familiares, porque essa frustração me trouxe muita dor no passado. Pode comprometer até mesmo o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer, mas pelo fato de você ter se frustrado com uma liderança ou com uma situação específica, você acaba deixando o seu ministério de lado. E sabe, essa é uma das maneiras mais fáceis do inimigo destruir a sua vida. É travando ela através das frustrações que você passa, através das histórias negativas que você teve no passado, através daqueles sonhos que você tinha uma expectativa muito positiva sobre esses sonhos, mas eles não se tornaram realidade. Mas sabe, a gente tem que estar atento a isso, para que a nossa vida não fique presa em frustrações do passado, a experiências negativas. Nunca se esqueça, vida que segue. Deus sempre tem algo novo para a sua vida, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Até quando nós vamos ficar travados nas frustrações do passado? Até quando nós vamos ficar presos nas situações negativas que nós enfrentamos no passado? Até quando nós vamos ficar travados na nossa vida, nos nossos relacionamentos e no nosso ministério? Nós vamos meditar em um versículo nessa noite. E esse versículo está lá em 1 Samuel, o capítulo 16, nós vamos meditar no verso 1. Se você tem uma Bíblia, abre comigo lá, 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler apenas o verso 1. Esse é um texto muito conhecido. No college nós estudamos esse texto no primeiro módulo, e se você quer fazer parte do nosso segundo módulo, começa agora em junho, então dá tempo de você fazer a sua inscrição, não é, Lê Monteiro? Dá tempo de você fazer a sua inscrição para o segundo módulo, manda uma mensagem no chat ou lá no nosso Instagram, eu quero fazer parte do segundo módulo do Rescue College. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única e transformadora para a sua vida. Nós estudamos esse texto de uma maneira mais ampla. Hoje eu quero focar em apenas um versículo, no início de um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o texto em que Davi é ungido como rei. Nós concentramos muita atenção nesse momento épico da palavra de Deus, o momento em que Davi é ungido como rei. Mas o primeiro versículo desse capítulo muitas vezes passa despercebido da nossa vista, e nele nós encontramos lições maravilhosas que podem transformar a nossa vida. Vamos lá?
1 Samuel, capítulo 16, o verso 1, e a palavra de Deus diz as seguintes palavras. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Ouvindo essas palavras, lendo essas palavras, é fácil da gente imaginar como que estava Samuel. Pelo jeito, Samuel estava sofrendo. Samuel estava no que nós podemos chamar de um vale. Samuel estava passando por um dia bem nebuloso, assim como nós estamos tendo hoje aqui em Miami, que nem parece Miami, né? Um tempo nebuloso, chuva, tempo fechado. Samuel estava passando por um dia desse, ou melhor, por dias como esse. E Samuel ele estava sofrendo por uma razão. Por que Samuel estava sofrendo? Ele estava sofrendo por causa do fracasso de Saul diante de Deus. E você pode me perguntar, mas será que esse é um motivo para deixar o coração de um homem com tanto sofrimento, tão abalado? Será que esse é um motivo real para deixar? Sim, é um motivo grande, porque se você ama a sua nação, você não deseja o fracasso dos seus governantes. Samuel, ele havia ungido Saul como o primeiro rei de Israel. Um momento muito único na história de Israel, em que o povo decide que quer ter um rei, assim como todos os outros povos tinham. Deus então dá esse rei para eles, Saul. E Saul foi um homem de muitas vitórias, um homem que ganhou várias batalhas, um homem que nós podemos chamar de um homem diferenciado. Mas em um determinado momento da história dele, ele passou a tomar decisões equivocadas. E Samuel, por amar a sua nação, ele não queria ver o fracasso de Saul. Ele não queria ver o fracasso do seu governante. E o que aconteceu é que, de fato, Saul, um homem diferenciado em meio às outras pessoas, ele fracassou. E isso produziu uma dor muito grande no coração de Samuel. Porque Samuel esperava que Saul fosse um grande rei, um rei segundo a vontade de Deus. Samuel acompanhou a vida de Saul no seu reinado, e Samuel desejava, olha, o meu desejo é que esse homem seja um homem bem-sucedido naquilo que ele está fazendo. Samuel tinha grandes expectativas em cima de Saul, e essas expectativas elas foram frustradas. E quando as nossas expectativas são frustradas, é normal nós sofrermos. Eu não posso dizer que o sofrimento da frustração, ele é algo que nós não podemos passar, porque é natural, é uma resposta natural do ser humano. Quando nós esperamos muito positivamente algo e a resposta dessa expectativa que nós tínhamos é uma resposta negativa. Samuel sofreu bastante. Samuel estava no que nós podemos chamar de um vale. Mas por maior que fosse a frustração de Samuel, Deus mostra para ele que essa frustração ela tem um prazo de validade. Embora seja algo normal nós passarmos por esse luto pós-frustração, se é assim que nós podemos dizer, isso tem um prazo de validade. Como, por exemplo, aquilo que você compra no mercado, os alimentos perecíveis. Existe uma etiquetinha lá falando, válido até tal dia. Você tem que comer aquilo até aquele dia, porque a empresa que produziu aquele produto, ela garante para você que você não terá problemas e você poderá desfrutar ao máximo daquilo que você comprou até aquela data. Longe disso, eu não estou falando que é para você desfrutar do sofrimento, mas é normal e nós precisamos entender isso. É normal, o sofrimento faz parte da experiência humana. A frustração, ela faz parte da experiência humana, mas a frustração, ela deve ter prazo de validade. Por isso Deus vai até ele e fala assim, Samuel, até quando você vai continuar sofrendo? Continuar nessa situação? Você não entendeu que essa situação que você passou tinha um stickerzinho lá dizendo válido até tal data? Se você continuar se alimentando disso, isso vai fazer mal para a sua vida. Isso vai trazer um dano muito grande para a sua saúde. E nós precisamos entender isso, que embora a frustração seja algo normal quando nós temos os nossos planos sendo não realizados da maneira como nós esperávamos, tem um prazo de validade.
Deus fala para Samuel: até quando você vai continuar nessa situação? Até quando? E a razão pela qual Deus confronta Samuel dessa maneira é porque Deus, ele realiza planos através de homens, mas ele não depende de personalidades para realizar os seus planos. Ele confronta Samuel dessa maneira porque Saul, embora fosse uma personalidade aclamada no meio do povo, porque vamos lembrar, Saul era um homem de muitas vitórias. Se você ler o livro de Samuel, os primeiros capítulos, você vai ver que Saul, ele teve várias vitórias. Deus estava com ele, Deus estava honrando ele. Então, aos olhos dos homens, ele era um ícone, uma grande personalidade. Por que não dizer, Saul era alguém insubstituível, era alguém aclamado pelo povo, alguém que tinha muitos seguidores, muitos followers, ele estava assim, no auge da sua carreira. No auge da sua carreira, aos olhos das pessoas, mas não no auge de Deus. Porque embora Saul fosse um sucesso aos olhos das pessoas, ele era um fracasso aos olhos de Deus. Deus, ele usa pessoas para realizar os seus planos, mas ele não depende de pessoas únicas para realizar os seus planos. Talvez no momento em que Saul falhou, talvez no momento em que Saul caiu no erro, Samuel ficou numa situação em que ele pensava: e agora? O que vai ser? E agora? O que será do povo de Israel? O que será do povo de Deus sendo governado por um homem que não obedece a Deus? Por um homem que não teme a Deus? O que será desse povo? Mas Deus, ele não precisa. Deus, ele não precisa de personalidades aclamadas pelas pessoas. Deus, ele precisa apenas de corações disponíveis. Deus, ele confronta Samuel porque ele fala, porque ele sabe, olha, Saul tinha tudo para ser um grande rei aos olhos das pessoas. Mas eu posso usar várias áreas da nossa vida. A primeira dela é o nível de expectativa que nós colocamos diante das personalidades que nós seguimos. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes nós colocamos um nível de expectativa muito grande em pessoas e esquecemos que elas são pessoas. Independente que se elas são grandes personalidades, independente se elas falam para milhares de pessoas, centenas de pessoas, elas continuam sendo pessoas. Então cuidado com o tanto de expectativa que você coloca em cima de uma pessoa. Isso pode ser perigoso para você. Em segundo lugar, não deixe com que a admiração por alguém roube o teu senso crítico quando essa pessoa ela está errada. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Por mais que nós apoiemos alguém, por mais que nós sigamos alguém, nós não podemos deixar com que a nossa admiração roube o nosso senso crítico. Se a pessoa está errada, ela está errada. Samuel sabia que Saul estava errado. Por isso o coração se encheu de dor. Para os seguidores de Saul, estava tudo bem a situação. Mas para Deus, não estava nada bem. E o Senhor, ele é claro, ele diz para Samuel: olha, até quando você vai continuar nessa situação? Até quando você vai continuar sofrendo por Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. A desobediência de Saul desabilitou ele para realizar aquilo pelo qual ele foi chamado para realizar. A desobediência de Saul roubou a autoridade que ele tinha para realizar o ministério, o chamado que Deus tinha para a vida dele. Porque sempre que nós, obrigado, Dodô, sempre que nós desobedecemos, nós temos que estar prontos para as consequências. A graça, ela nos alcança, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se nós temos a graça à nossa disposição, isso não é uma razão para nós errarmos à vontade e transformarmos no erro a prática das nossas vidas como algo comum, algo normal. Não, não. Deus é claro para Samuel: olha, para de ficar preso nesse homem, porque eu rejeitei ele. Ele não será mais o rei de Israel. Deus demonstra para Samuel que o plano dele, para o seu povo, não fracassa por causa do fracasso dos seus líderes. E guarde isso, os planos de Deus para o seu povo, eles não fracassam diante dos fracassos dos líderes que estão à frente de situações, de organizações, de igrejas. Não, o plano de Deus, ele continua intacto. Se uma pessoa falha, Deus, ele levanta um outro homem. Saul, ele falhou na sua missão. Samuel estava num momento de dor profunda, mas Deus fala para ele: olha, Samuel, é o seguinte, a missão, ela não
O fracasso das pessoas não quer dizer o fracasso dos planos de Deus. Pessoas podem falhar com você, pessoas podem falhar comigo, mas o Senhor, Ele jamais falha, porque o Senhor, Ele continua sendo o mesmo em todos os momentos. Meu irmão, não sei se essa palavra atinge o seu coração, mas nunca se esqueça. Cair, líderes eles podem errar, mas o Senhor Ele levanta novos líderes para a honra e glória dEle, para que o propósito e os planos dEle sejam cumpridos. Vida que segue, meu irmão, vida que segue. O que Deus estava falando para Samuel é: Samuel, está na hora de você desapegar de Saul, está na hora de você desapegar dessa celebridade, está na hora de você desapegar dessa personalidade tão aclamada pelas pessoas. Enquanto você ficar preso nisso, a frustração vai corroer o seu coração. Está na hora de se mover, está na hora de fazer a diferença. E guarde isso no seu coração. A frustração com os erros dos outros, ela não deve te impedir de realizar o ministério que Deus tem para a sua vida. Vou dizer isso novamente. A frustração com os erros dos outros não deve te impedir de realizar o ministério que Deus tem para a sua vida. Deus Ele fala para Samuel: olha, é o seguinte, ergue a sua cabeça, levanta a sua cabeça, para de se lamentar, faça o que Deus te chamou e te habilitou para realizar. Deus Ele fala: olha, é o seguinte, enche um chifre com óleo. Isso parece bem estranho para a gente nos dias de hoje, mas isso era algo que apenas uma pessoa com autoridade, chamada para realizar um ministério específico, poderia realizar. Esse homem era Samuel. Só Samuel poderia ungir um novo rei. O nosso chamado, a autoridade que o Senhor Ele colocou sobre as nossas vidas, aquilo que Ele nos habilitou para realizar, nós precisamos estar prontos para fazer, mesmo nos dias de frustração. Deus revestiu Samuel com uma autoridade. E olha, quando nós passamos por frustração, principalmente no nosso ministério, e quando eu digo ministério, é sobre aquilo que Deus te chamou para realizar, porque todos nós temos um propósito, todos nós fomos criados para um propósito, todos nós fomos criados para exercer. A primeira saída é você desistir do seu ministério, a primeira saída é você desistir daquilo que Deus tem para você, mas guarde isso, a paralisia do seu ministério não é o remédio que vai curar as suas frustrações. Deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para realizar por causa das suas frustrações, para você usar como um remédio para curar as suas frustrações, eu tenho que te dizer, esse é o remédio errado, porque não vai curar as suas frustrações. Talvez amenize por um tempo, talvez você fique até um pouco amortecido, na verdade, por alguns instantes, mas isso não vai curar essa situação. A fuga do seu ministério, a paralisia do seu ministério, não é um remédio que vai curar as suas frustrações. Pelo contrário, quando nós permanecemos firmes no que Deus nos chamou para realizar, Ele mesmo que cuida das nossas feridas. Quando nós, mesmo no dia de frustração, nós levantamos a nossa cabeça e ouvimos a voz do Senhor e fazemos aquilo que Ele nos direciona, nós estamos abrindo espaço para Deus trabalhar no nosso coração, para Deus sarar as nossas feridas. Entenda algo, Deus Ele cura as nossas feridas no processo, não é quando nós desistimos daquilo que Deus nos chamou para realizar que nós somos curados. Meu irmão, não é nesse momento, é no momento em que mesmo frustrados, nós levantamos a nossa cabeça e falamos: eu vou continuar realizando aquilo que Deus me chamou para realizar, eu vou permanecer firme no meu propósito, eu vou permanecer firme no meu ministério. Nós dessa maneira abrimos espaço para Deus trabalhar no nosso coração e curar as nossas feridas. Porque a frustração do passado ela é tomada pelos testemunhos do presente, pelas experiências do presente. Você pode ter sido frustrado no passado, mas quando eu decido ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele me chamou para realizar, meu irmão, eu estou abrindo espaço para viver o sobrenatural do Senhor no presente. Não deixe com que o seu passado trave a sua vida. Não deixe com que o seu passado trave o seu ministério. Não deixe com que o seu passado trave aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Não, pelo contrário. Levanta a sua cabeça. Se prepara. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para tocar, toque. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Se Deus te chamou para ensinar, ensine. Se Deus te chamou para profetizar, profetize. Se Deus te chamou para consolar o coração das pessoas, console o coração das pessoas. Mas faça aquilo que Deus te chamou para realizar. Levante a sua cabeça, meu irmão, não fique paralisado, não. Não apenas isso.
Siga a direção da palavra de Deus, mesmo que pareça loucura para as pessoas. E não apenas para as pessoas, Claudião, mas para a gente também. Porque o que Deus mandou Samuel fazer era loucura. Imagina, você tem um rei que está no seu ministério. Ele está cumprindo lá o seu mandato, digamos assim. E Deus fala para Samuel, Samuel, é o seguinte, você vai para uma região, e nessa região eu vou ungir um novo rei. Isso era loucura aos olhos das pessoas. O rei estava vivo. Esse novo rei não era filho de Saul, era uma outra pessoa. Loucura aos olhos das pessoas. Loucura aos olhos de Samuel também. Loucura aos nossos olhos. Mas se o Senhor Ele dá a direção, meu irmão, pode parecer a coisa mais louca da face da terra, dá o passo, porque Ele sabe o que Ele está realizando. Quando nós não conseguimos enxergar a pintura perfeita, o Senhor Ele está lá do seu trono olhando e falando, olha, eu estou vendo a pintura inteira, você só está vendo um pouquinho, mas continua nessa pintura, continua nisso que eu estou direcionando a sua vida, porque vai chegar o tempo em que você vai conseguir ver a pintura de uma maneira mais ampla, vai chegar o tempo em que você conseguirá ver o plano de uma maneira mais ampla. Vai chegar no tempo em que nós conseguiremos enxergar o porquê dos passos de fé que Deus tem nos motivado nesses tempos de angústia. Vai chegar o tempo em que nós vamos conseguir entender de fato o que Deus estava realizando. Mas Samuel, ele não fazia ideia do que poderia acontecer. Na verdade, ele tinha até idealizado algumas coisas. Um novo rei. Provavelmente alguém parecido com Saul. Um homem forte, um grande líder, um homem que a palavra de Deus nos diz que, quando ele foi escolhido, o que mais chamava a atenção nele é que, entre os outros homens do povo, ele não apenas era o mais alto, mas os demais homens, eles batiam nos seus ombros. Um homem muito belo, um homem forte, um grande líder. Talvez Samuel estava pensando nisso, mas mal sabia ele que Deus tinha um plano muito maior do que ele imaginava. Sabe, gente, tem momentos em que a gente precisa dar alguns passos que são loucuras aos olhos das pessoas. Existem momentos que nós precisamos dar passos que são loucuras aos nossos olhos. Que nós falamos, isso não faz sentido. E eu tenho conversado bastante com o pastor Fernando sobre isso. Seguir ao Senhor é dar espaço para deixar o bom senso muitas vezes de lado. Porque o bom senso diria para Samuel, Samuel, fica quieto aí na sua. Mas o Senhor falou, opa, eu tenho um plano para realizar e você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Samuel, você está triste aí, mas levanta a sua cabeça. Vamos lá fazer aquilo que eu te chamei para realizar. Não apenas isso, eu vou te dar uma direção. É loucura aos olhos das pessoas, é loucura aos teus olhos, mas faz aquilo que eu estou direcionando a sua vida. Não tenha medo, eu, o Senhor, o seu Deus, eu estou contigo, eu estou nesse plano. Da mesma forma como nós vivemos maravilhas no passado, se prepara para viver mais uma maravilha no presente. O mesmo Deus que realizou os milagres que nós vivemos no passado, meu irmão, os milagres no passado eu não estou dizendo os milagres do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu estou falando os milagres das nossas vidas, os grandes milagres que nós vivemos até os dias de hoje. O mesmo Deus daqueles milagres é o Deus que está com a gente na direção que Ele traz para as nossas vidas. Tenha coragem de seguir a palavra de Deus. Muitos dizem que é difícil seguir Jesus. Trabalhoso. Mas eu acredito que quando nós temos a coragem, que só o Espírito Santo Ele pode produzir no nosso coração, deixa de ser difícil. Porque o Senhor Ele nos fortalece. Ele trabalha nas nossas debilidades. Quando nós caminhamos com o Senhor de verdade e abrimos esse espaço, Senhor, trabalha no meu interior. Eu não estou falando que é fácil, é trabalhoso. Nós estamos em uma temporada de muitas incertezas. Nós estamos numa temporada em que as pessoas não sabem o que vão fazer. E passos corajosos precisam ser dados. Eu acredito que nesse tempo de crise mundial, Deus Ele tem dado direções muito claras para algumas pessoas. E talvez você seja uma dessas pessoas. Coragem, tenha coragem para seguir a voz do Senhor.
Não deixe com que a frustração daquilo que você perdeu nesse tempo roube a coragem de você para viver aquilo que Deus tem para você no presente e no futuro. Levanta a sua cabeça, meu irmão. Deus tem um propósito para a sua vida. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração, meu irmão. Tenha coragem para seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Tenha coragem para seguir essa palavra. E olha, aproveite, desfrute ao máximo da oportunidade de acompanhar de perto e fazer parte dos planos de Deus. Aproveite, esse é um privilégio muito grande. O que Deus estava falando para Samuel é: Samuel, olha, vida que segue, eu ainda tenho coisas para realizar através da sua vida. Samuel poderia falar: mas o que acontece, Senhor, é que eu já estou velho. A idade dele já estava avançada. Mas Deus falou: opa, peraí, tem mais coisa linda para você acompanhar na sua vida. Talvez você que está nos acompanhando já teve um ministério de muito tempo, está num tempo agora em que você está aposentado. Eu quero te dizer, meu irmão, o nosso ministério ele acaba no momento em que Jesus nos chama. Porque enquanto Jesus não nos chamar, nós continuamos o nosso ministério. Ele muda as suas funções, as suas tarefas, a sua maneira de atingir as pessoas, mas o ministério continua. Aproveite a oportunidade de acompanhar de perto, com os seus olhos, aquilo que Deus vai realizar. Samuel, ele acompanharia com os seus olhos o nascimento, o surgimento de um novo rei. Não apenas um qualquer rei, mas um rei segundo o coração de Deus. O maior rei, porque nós podemos falar da história de Israel. Você pode dizer: mas Salomão foi o mais sábio, foi o mais rico. Mas eu tenho certeza que se você pesquisar na história de Israel, o maior rei de Israel sempre será Davi. Ele sempre será levado em conta, ele sempre será trazido à memória. Davi, o grande rei de Israel. Samuel teria a oportunidade de acompanhar, de ver com os seus próprios olhos o surgimento de algo que transformaria a história de Israel. Talvez Deus está te falando hoje, nessa noite: ei, até quando você vai ficar preso nessa frustração? Até quando você vai ficar preso na frustração com as pessoas, com os líderes do passado, com os governantes? Até quando você vai ficar preso nisso? Ei, tenho coisas novas para a sua vida. Tenho coisas lindas para você ver. Pare de se alimentar disso. Vida que segue. Vida que segue. Aproveite a oportunidade. Abrindo meu coração para vocês, eu não vejo a hora da gente abrir as portas e ver essa casa aqui lotada, para a gente conseguir ver de perto, continuar vendo aquilo que Deus está realizando aqui em Miami. Ver com os nossos olhos, acompanhar de perto, vendo aquilo que Deus está fazendo. Não apenas isso, não apenas ver, porque Deus ele não nos chama para sermos telespectadores daquilo que Ele vai realizar. Ele nos chama para sermos participantes daquilo que Ele vai realizar. É não apenas ver o que Deus está fazendo, mas é também fazer parte do processo, ser um instrumento nas mãos de Deus. Samuel, vai lá. Não vou ser eu que vou ungir essa pessoa diretamente. Não serei eu que vou ungir um novo rei pessoalmente. Quem vai ungir esse novo rei será você. Quem vai dar o início nessa nova era na história de Israel será você. Quem vai acompanhar esse momento tão único no meu plano para o meu povo será você. Imagina o que Deus quer realizar onde nós estamos. Na nossa casa, na nossa cidade. Deus ele quer usar a sua vida de uma maneira especial. Meu irmão, para de ficar preso no passado, nas frustrações. Até quando você vai sofrer pelos erros dos outros? Levante a sua cabeça. Vamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero ser um instrumento que vai ser usado do começo ao fim da minha vida. Enquanto eu tiver fôlego para compartilhar com as pessoas. Enquanto eu puder suspirar, escrever alguma coisa, falar alguma coisa. Que da minha boca sejam as palavras do Senhor. Que da minha boca seja realmente, a minha boca seja um instrumento nas mãos de Deus. Que a minha vida seja para glorificar o nome do Senhor. Que a sua vida seja para glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos contemplar com os nossos olhos, agir com as nossas mãos, com os nossos pés, para que possamos ver e participar dos planos de Deus para as nossas vidas.
Ah, meu irmão, vida que segue. Vida que segue. Até quando as frustrações vão nos travar? Eu volto a dizer, não torne a sua frustração algo eterno. A sua frustração é algo com prazo de validade. Você pode até dizer para você, olha, ei, frustração, nós já passamos muito tempo juntos, nós já sofremos muito, você já deixou os meus dias muito nublados, você já causou muita dor no meu coração, você já causou muita desilusão, você já jogou água em vários sonhos, projetos que poderiam surgir. Mas olha, esse prazo acabou. Acabou. Vida que segue. Vida que segue. Eu não vou tornar eterno aquilo que é para ser passageiro. Não torne eterna as suas frustrações. Não torne eterno o seu sofrimento, meu irmão. Até quando? Até quando? Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Não se esqueça que os planos de Deus, eles não fracassam com o fracasso de algumas pessoas. As pessoas podem fracassar, mas nós servimos um Deus que é vencedor. Não apenas vencedor, mais que vencedor. Os nossos governantes, aqueles que ocupam um papel de rei na nossa vida, eles podem falhar, mas não se esqueça que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele jamais falha. Os planos podem parecer que estão frustrados com os erros das pessoas, mas o plano de Deus, ele permanece intacto e perfeito. Esse é o plano de Deus. A missão continua, gente. A missão não para, a igreja não para. Pessoas podem tentar impedir o crescimento da igreja, o avanço da igreja, mas nunca se esqueça, a igreja não é um plano de pessoas, a igreja é um plano do Senhor. A missão continua para o povo de Deus. Os propósitos do Senhor permanecem intactos, mesmo que os líderes falhem, o Senhor, ele jamais falha. E olha, guarda isso. Não perca a oportunidade de viver os sonhos, de viver os planos que Deus tem para a sua vida e para realizar através da sua vida. Que nós possamos entender, vida que segue. Não dá para ficar parado nas frustrações, não. Não dá para ficar parado nos erros dos outros, não. O Senhor, ele nos chamou para um contínuo movimento. Um movimento para a honra e glória do nome do Senhor. Deus tinha muito para realizar através da vida de Samuel. E Deus tem muito para realizar através da sua vida. Está na hora de você olhar para essa situação e falar, olha, vida que segue. Se você está do lado do seu esposo, da sua esposa, e você sabe que existem frustrações que travaram a vida dele ou dela, fala para ele agora, vida que segue, meu amor, vida que segue, expirou o prazo de validade, está na hora da gente viver o novo do Senhor, está na hora de nós colocarmos novamente a mão na massa, está na hora de nós vivermos o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem, e você fala, uau, eu quero isso. Eu quero viver os sonhos e os planos de Deus para a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu não quero ficar preso nas frustrações. Eu quero viver o novo que Deus tem para mim. Isso está à sua disposição. É possível. Basta você conhecer o responsável por tornar tudo isso possível. E o responsável se chama Jesus. Naquele tempo, Israel era única e exclusivamente o povo de Deus. Hoje, através de Jesus, você também pode fazer parte desse povo. Você também pode ser chamado de filho escolhido de Deus. Você também pode viver os sonhos e os planos que Deus tem para a sua vida. Não apenas isso, você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus por causa de Jesus. Jesus, ele não desistiu de mim. Jesus, ele não desistiu da gente que está aqui na igreja. Jesus, ele não desiste de você. Mesmo que você tenha vivido coisas horríveis aos teus olhos, mesmo que você esteja no fundo do poço, em meio às frustrações das decisões negativas, das decisões equivocadas que você tomou na sua vida, dos erros que você teve no passado. Ah, meu irmão, e eu te chamo meu irmão, porque hoje você tem a possibilidade de fazer parte da família do Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo, eu quero viver um novo começo.
Senhor Jesus, eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero que o meu coração seja tomado pela tua presença. Eu quero viver essa vida que segue que o pastor está falando. Eu quero seguir dia após dia, caminhando de graça em graça, conhecendo o Senhor, caminhando de glória em glória, conhecendo o Senhor, a cada dia entendendo com mais clareza o teu chamado para a minha vida, a cada dia aprendendo com clareza quais são os teus planos para a minha vida. Meu irmão, hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Nós dissemos esse nome, Yeshua, 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 que é Jesus. Dissemos isso várias vezes. Falamos, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E se você nessa noite quer conhecer Jesus, no lugar onde você estiver, eu convido você a fazer uma oração comigo. Uma oração dizendo, Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero viver os teus sonhos e os teus planos. Se você pode, no lugar onde você estiver, se você pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Se você não pode fechar os seus olhos, faça essa oração com os olhos abertos, mas faça com o seu coração. Diga comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, obrigado por não desistir de mim. Eu reconheço que eu sou um pecador, mas nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus equívocos. Eu quero viver o novo que o Senhor tem preparado para mim. Eu cansei de sofrer com as frustrações do passado. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem preparado para a minha vida. Por isso, Senhor, nessa noite, entra na minha vida. Transforma o meu coração. Transforma a minha vida por inteiro. Que eu possa te conhecer a cada dia mais e mais. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me faz hoje parte dessa família, a família do Senhor Jesus. Meu irmão, se você fez essa oração, eu convido você a erguer a sua voz e dizer: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu tenho certeza que quanto mais você conhecer dele, mais você ficará impressionado, extasiado com o que ele pode realizar na vida e no coração de um homem. Que o Senhor te abençoe, meu irmão.